Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 51. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais, como sempre peço para vocês. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que for necessário para suas anotações. Isso vai ajudá-los a responder as atividades e a fixar o conteúdo, a exercitar a fixação do conteúdo. Então, não deixem de ter em mãos os materiais, combinado? E vamos dar sequência, então, em relação aos elementos naturais da paisagem brasileira. Então, já vimos o relevo e a hidrografia. E hoje, o nosso objetivo é caracterizar as dinâmicas dos componentes físico-naturais, dentro do território nacional, identificando os climas brasileiros, Então, hoje, estamos voltados aos climas. Então, só reforçando aqui, dando continuidade a esses nossos estudos, para marcar, então, essas dinâmicas aqui, esses aspectos do território, isso vai influenciar também no modo de vida, no desenvolvimento de atividades econômicas, na formação dos biomas e dos domínios morfoclimáticos, que a gente vai ver mais à frente, então. Os climas brasileiros. Os elementos do clima, como a temperatura, a precipitação, estão associados então aos processos de transformação e modelagem do relevo. Além disso, também estão fortemente relacionados aos tipos de vegetação, a hidrografia, a agricultura e, como consequência, exercem influência então em relação ao cotidiano das pessoas. Então, os elementos, o clima, ele não vem sozinho, ele vem associado, a dinâmicas ali, a elementos, que o compõem. Então, só relembrando aqui a diferença entre tempo e clima. Tempo é tempo atmosférico, é o estado do tempo naquele exato momento. Hoje o tempo está ensolarado, hoje o tempo está nublado, hoje o tempo está chuvoso. Já clima é uma característica desse tempo atmosférico ao longo de um longo período de tempo, ali pelo mínimo 30 anos. Então, é um padrão com que esse tempo vai se comportar ao longo de vários anos, e isso vai definir o clima, tá? Então, a diferença entre tempo e clima é essa. Há inúmeros elementos que interferem no clima, e os mais importantes são, então, se destacam como sendo a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a radiação solar, as massas de ar e a altitude. São elementos importantes que vão influenciar nessas características que compõem o clima, tá bom? No Brasil, que é um país que está localizado na zona tropical, então aqui a gente já tem a questão da localização, tá? E a gente já tem também a incidência solar. Como estamos em uma zona tropical? Aqui próximos à linha do Equador, aqui que está passando aqui, então a gente vai ter uma maior incidência de luz do sol no nosso território. Isso faz com que as temperaturas elas se elevem, se aqueçam, tá? Então, como está localizado nessa zona tropical, predominam climas quentes e úmidos, devido à maior parte do território brasileiro estar situado em áreas de baixa latitude, ou seja, baixa latitude são áreas próximas à linha do Equador. A maior parte do território está localizado aqui, nesse tipo de área. Então, a gente vai ter quais tipos de clima? O equatorial, o tropical típico, que a gente chama, o semiárido ou tropical semiárido, tropical atlântico, tropical de altitude e o subtropical. Então, esses são os principais tipos climáticos presentes no território e a sua distribuição ela vai de acordo, então, com a temperatura do ar, a umidade, radiação, as massas de ar e a altitude. O clima equatorial, o primeiro aqui, ó. É um clima que predomina em áreas próximas à linha do Equador e no Brasil ocorre em quase toda a região norte e em parte da região centro-oeste. É caracterizado pela intensa incidência da radiação solar na superfície, então, reforçando o que eu comentei ali com vocês, o que faz com que as temperaturas se elevem durante o ano inteiro. E as médias anuais, então, uma temperatura média, ok? Fica ali a partir dos 25 graus. Isso pode
chegar, né, tem dias, aí a gente entra com a questão do tempo, tá? Então, tem dias em que essa questão da temperatura ela vai passar dos 30 graus. Aí tem relação com o tempo, que é o estado da atmosfera naquele dia. Já o clima, que é essa média, né, durante um longo período de tempo, então a média fica ali entre 25 e 27 graus, ok? Então, em função desse aquecimento, o que acontece? É a maior evaporação, o que provoca uma abundância de chuvas e uma alta umidade. Então, por isso que é uma região quente e úmida, tá? E ali há a presença, então, do que? Da floresta amazônica. Então, como esse solo, essas árvores, né, toda essa vegetação, ela vai transpirar, né, ela vai subir com essa água, vai haver essa evaporação dos corpos da água e a evapotranspiração vinda das plantas, e isso vai provocar uma maior incidência de chuvas, gerando então uma umidade do ar. Quando a massa polar possui força o suficiente para avançar pelo interior do Brasil durante os meses de inverno e atinge então essa região ali de clima equatorial, a gente tem uma queda brusca da temperatura, no qual se observa então o fenômeno da friagem. Essa massa polar, ela vem do sul, tá? Do sul, né, tanto do Brasil ali como o sul do mundo, né? O sul do planeta aqui, ó, vem do sul. Quando ela tem força para avançar e chegar até aqui, ela vai provocar quedas bruscas de temperatura, o que para essa região, quedas de temperatura bruscas, fica ali em torno do que? Dos 15 graus, né? Para quem vive anualmente ali acima dos 25, abaixou ali dos 20 graus, 15 graus, já é uma queda bem grande de temperatura e provoca friagem. Então, aqui não existe as estações do ano bem definidas, né? Com essas quedas de temperatura, essas variações, como nós aqui sentimos bem, nessa troca de estações. Lá não existe isso, existe o verão, né, as estações mais quentes, que são realmente quentes, e o que seria o inverno, então, é chamado de friagem com essa queda ali da temperatura. Então, a região aqui equatorial é essa aqui. Depois nós temos o clima tropical no Brasil também. Ele predomina no centro-oeste, no sudeste e em parte do nordeste. E apresenta temperaturas médias superiores a 18 graus. Então, sempre reforço aqui, essas temperaturas médias é um padrão, é como o clima se comporta durante um longo período, tá? Não é o tempo atmosférico, esse varia dia a dia. Nas áreas centrais do país, o clima tropical ele não sofre a ação das massas de ar úmidas do oceano, então não tem influência de massas de ar vindas do oceano. Lembrem que as massas de ar têm características dos locais onde elas se formam. Se elas se formam sob o oceano, elas virão úmidas. Daí, a depender da região, né, do país nas quais elas se formam, do país não, do planeta nas quais elas se formam, elas podem ser frias ou quentes, e quando elas se formam próximos a corpos da água, o oceano, elas são úmidas. Se elas se formam no continente, elas vão ser secas e a temperatura delas vai variar do local onde elas se formaram. Relembrando isso, ok. Então, nas áreas centrais do país, o clima tropical ele não recebe então influência dessas massas de ar úmidas que vão vir do oceano, e as chuvas são então por isso mal distribuídas ao longo do ano, tá? Com a presença marcante de duas estações do ano aqui. São verões chuvosos e invernos secos. As terras dessas áreas elas são muito utilizadas para quê? Para agricultura de cultivos como o algodão e a soja, dentre outros, né? É só localizar aqui, ó, centro-oeste, né? Ali é a região onde nós temos a maior produção agrícola do país, sudeste e uma parte do nordeste. Então, aqui, ó, clima tropical, que a gente pode chamar também de tropical típico, em amarelo aqui, então, ó, toda essa região aqui. Então, não sofre essa influência de massas vindas do oceano, então não é um local onde a gente vai ter uma umidade como nós temos aqui,
tá? Aqui também não recebe muita influência do oceano, porém, pela localização, pela vegetação presente aqui, se torna um local úmido. O clima tropical, né, ou o clima semiárido, tá? Clima tropical semiárido ou semiárido se refere ao mesmo clima. Ocorre na região conhecida como semiárido nordestino, onde chuvas são raras e as temperaturas são altas. Esse clima apresenta períodos prolongados de seca, né, com a falta de água, o que dificulta então práticas agrícolas, né, por exemplo, assim como a criação de animais para subsistência. Lembram da aula passada que nós conversamos sobre a transposição do Rio São Francisco? Justamente nessa região, pela dificuldade da falta de água, que ajudaria então no desenvolvimento de outras atividades, aqui ó, o clima, né, reforçando essa questão que nós vimos na aula passada. Essa questão da seca aqui é uma das principais razões pelas quais a área de abrangência do semiárido, desse tipo de clima aqui, é conhecida então como polígono das secas. Então, a região onde nós temos a presença do clima semiárido, além de tudo, é conhecida então como o polígono das secas. Aqui, ó. Essa região toda aqui, justamente pela falta, né, de água, então. O clima tropical litorâneo, ou clima litorâneo, né, também, é um clima marcado pelas altas temperaturas, e aqui a gente já vai ter a influência direta das massas de ar que são úmidas e vindas do Atlântico, do oceano. Então, é uma massa de ar quente e úmida. Ocorre nas áreas costeiras do território brasileiro. Devido à questão da maritimidade, então a influência, né, do mar ali sobre as ações do clima, esse tipo de clima apresenta o quê? Uma baixa amplitude térmica. Então, o quê? Uma pequena diferença entre a temperatura do dia e da noite. E a influência das massas de ar oceânica vai provocar, então, chuvas que são melhores distribuídas ao longo do ano. Esse clima, ele favorece cultivos que suportam bem a umidade. A exemplo do que? Da banana. Além da prática do turismo, né? Todo o litoral, ele é voltado ao turismo. Tá? Então, aqui a gente consegue ver também essa influência das massas de ar. E o clima, né, litorâneo, então, ó, pega todo o litoral aqui atlântico do Brasil. E aí a gente tem esse tipo de paisagem, né? São as praias principalmente. O clima de altitude, ou tropical de altitude também. É um clima característico de altitudes superiores a 800 metros. Então, lembrem aqui, quando nos referimos à altitude, estamos nos referindo, temos a base, o nível do mar. Então, superiores a 800 metros, levando em conta o nível do mar. A altura é do solo até o topo. A altura é o que nós temos. Qual a sua altura? Qual a altitude? Nós aqui estamos a 800 metros acima do nível do mar. Mas a minha altura tá 1,58. Exemplo, né? Essa é a diferença de altitude e altura. Ocorre nas áreas serranas do Sudeste, principalmente na Serra da Mantiqueira. Ele é parecido, então, com o clima tropical típico, que é aquele que nós vimos, né, o primeiro dos climas tropicais ali, que tem uma estação do ano quente e úmida, que vai ser o verão, e a outra, que é uma estação seca e fria, que vai ser o inverno, tá? Nessas áreas, as temperaturas médias anuais são baixas e é comum a prática da pecuária familiar. Mas então, qual é a principal diferença entre o clima tropical típico e o de altitude? É realmente a altitude na qual ele está localizado que vai fazer as temperaturas caírem ainda mais, tá? Então, ele é por isso de altitude. Então, devido à sua altitude, ele é mais frio que o clima tropical. Ele é semelhante por essas duas estações, né, do ano que nós vamos ter, porém, na estação seca e fria, ele vai ser mais frio que o tropical típico. Então, aqui o tropical de altitude, ó, é esse verdinho aqui, ó, pega São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, aqui um pedaço, metade de São Paulo e um pedaço de Minas Gerais. Então, esse é o clima
tropical de altitude. E o tropical típico, lembre que era aquele que estava em amarelo ali para cima. Então, são áreas mais altas, ó, por isso as temperaturas elas tendem a ser mais amenas, mais baixas, e no inverno elas caírem mais. E chegamos no último, que é o clima subtropical. Ocorre na região sul, toda a porção sul, e em pequena porção do sudeste e do centro-oeste, em áreas situadas ao sul do trópico de Capricórnio, tá? Então, por isso é subtropical. Nessas regiões, os verões são quentes e chuvosos, os invernos são os mais rigorosos, né, do país, e a gente sabe bem disso, porque recebem, então, a influência da massa polar atlântica, tá? Então, vai ser o quê? Uma massa úmida e fria. A ocorrência de geadas, né, e em alguns pontos a gente tem a neve. Esse clima de temperatura mais baixa, ele favorece o quê? Atividades pecuárias daí. Então, a gente tem a ocorrência de neve, né? E pega toda essa região aqui, então, ó. O clima subtropical. Toda a região sul, né? Uma parte aqui, então, do Mato Grosso do Sul e um pedacinho de São Paulo. Então, aqui, nesse último mapa, a gente tem a influência do quê? Das massas de ar equatoriais e tropicais, então, as que são formadas tanto no continente quanto no oceano, e são essas massas de ar que influenciam nos tipos de clima que nós temos presentes aqui no país, ok? Então, aqui a gente tem equatorial úmido, né, que são aquela massa equatorial, se forma no continente, é úmida. Aqui a gente tem litoral úmido, o clima tropical e o tropical semiárido. Aqui, todos esses climas aqui vão receber influência, então, de massas de ar equatoriais e tropicais. Já que os climas controlados por massas de ar tropicais e polares, então, a gente tem essa influência de uma massa mais fria. E lembrem que quando essa massa polar ela consegue atravessar o país todo e chegar num clima aqui equatorial, a gente tem o fenômeno da friagem, que se estende também por outros locais aqui. Então, é isso em relação ao clima, pessoal. Não deixem de fazer as atividades, ok? Relacionadas a essa aula. É importante, que ajuda também a fixar o conteúdo. E nos vemos, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!